E aí, Paty, tudo bom? Oi, tudo bom, Gisele? Tá Bem-vinda. Te dar conseguindo? um oi para Márcia. Oi, Tá. Márcia. Ah, você deu um tchauzinho aqui. Deu um tchauzinho. Agora tá sem o eco, Tem um áudio, né? tem o áudio. Então vamos esperar aí Perfeito. enquanto o Instagram vai abrindo, né, para as pessoas. Márcia vai lá, encaminha aí para suas amigas. Vamos compartilhar Vou conhecimento, encaminhar porque também. hoje a live vai ser muito interessante. Então, Gisele, a gente vai começando aí, até para não atrasar muito, porque o Sim, Instagram vamos. daqui uma hora ele derruba, né? Uhum. Então vamos começando. Primeiramente, eu queria te agradecer por estar aqui, né, com a gente. A gente sabe que o trabalho do coach e do psicólogo se complementam, né? Não é um contra o outro, é um complemento, Claro. né? Onde um processo de mentoria em coaching não vai, é o psicólogo que atua, né? Sim. Então, muito obrigada pela participação. Aí eu quero que você se apresente e aí depois eu vou falar o que te trouxe aqui, né? Assim, da parte do meu dia a dia, né, como coach. E aí é claro Beleza. que você também tem a sua experiência como psicóloga, né? Mas Sim. aí vou deixar você se apresentar para as pessoas entenderem, né, como você trabalha, o que você faz. E aí a gente começa que eu tenho aqui pontos importantes para discutir com todo esse olhar da psicologia, né? E para a gente também passar o que o coaching pode ajudar, né? Perfeito. Bom, antes de qualquer coisa, queria agradecer, né, também pela oportunidade. Eu acho que é uma troca sempre muito rica. Eu sou Gisele Azevedo, eu sou psicóloga, atuo no ambiente terapêutico clínico. Nossa, acho que já deve ter uns 6, 7 anos aí. Foi desde a minha formação, né, até o momento atual, presente. Então, embora hoje a gente esteja aí com esse distanciamento, então alguns atendimentos online permanecem. E esse é um tema, esse que a gente decidiu abordar hoje, é um tema que acontece muito, né? Que vem muito, né? Ai, como é que eu devo me relacionar? Como que eu devo começar um relacionamento? Eu não quero ficar sozinha, eu não. Eu tô cansada de ficar sozinha, o tempo vai avançando, eu tô ficando mais velha, eu quero alguém para compartilhar e eu não sei como fazer isso, né? Uhum. Então, isso é um tema que surge muito, surge com alguma frequência, né? Dentro do campo Uhum. terapêutico, do campo clínico. E eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com programação neurolinguística, gosto de trabalhar com psicodrama. Atualmente, eu trabalho também com constelações familiares, né? Faço constelações com bonecos. Então, assim, são muitas ferramentas que a gente tem à disposição. E a questão da logoterapia também, que é a terapia do sentido, né? Então, são muitas Uhum. ferramentas que a gente tem à disposição para a gente poder investigar o que acontece, por que não está dando. E eu acho que o caminho é por aí, né? O coach ele ajuda muito também, porque ajuda muito na identificação de coisas. Eu acho que ao propor as metas também. Então é muito interessante, mas bom, aí é contigo, né? É, inclusive, assim, essa troca aí, esclarecendo, né, para vocês como foi que se deu essa live, a Gisele, nesse contexto de psicóloga, e eu no contexto de coach, como coach, a gente se encontrou virtualmente, né? Que a gente Sim, já tinha combinado de se encontrar pessoalmente, mas eu sou aquela pessoa ultra enrolada, e aí entrou a quarentena e a gente não pôde se ver pessoalmente. Mas aí a gente já estava, né, Gisele, com essa angústia, né, do que a gente ouve, né, os anseios, o que as mulheres têm buscado, homens também, na fala deles. E aí, assim, poxa, como é que a gente pode ajudar, né? Como é que a gente pode falar isso para um número maior de pessoas, não dentro do consultório, né, clínico, assim, falar para mais pessoas, para que mais pessoas se beneficiem, né, desse conhecimento da Gisele, desse conhecimento do próprio processo de coaching, né, que pode ajudar você a melhorar
algumas coisas, enfim. Então, partindo desse anseio nosso de transmitir conhecimento e também debater um pouco, né, Gisele, sobre esses temas que angustiam tanto as pessoas, aí a gente decidiu fazer essa live super bacana e estamos aqui hoje. Então, espero que vocês gostem, compartilhem aí. A gente vai começar, Gisele, eu já vou logo com a primeira questão, que Vamos lá. nessa quarentena ficou muito visível agora, né? Todo mundo, é de conhecimento de todo mundo, passa na televisão. Já fizeram estudos lá na China que é sobre o relacionamento abusivo, né? Que na quarentena começou a se revelar. Sim. E aí o que acontece? Um relacionamento abusivo, ele é o oposto de um relacionamento saudável, né? É um Sim. relacionamento que em algum momento, por algum motivo, ele deixou, talvez nem tenha sido em algum momento um relacionamento saudável, mas assim, é aquele relacionamento que não faz bem, né? É aquela relação onde existe muita dor, muito sofrimento, né? E aí, um ponto é esse. O que é um relacionamento saudável? Porque às vezes eu estou numa relação e eu não consigo identificar se é um relacionamento abusivo ou não, porque às vezes o abuso é muito sutil, né? Às Sim. vezes é só a pessoa, não, para de encher o saco, sua baranga, sei lá, enfim, tô aqui, né? Mas às vezes é tão sutil que a gente não consegue perceber, né? E aí as pessoas ficam nessa relação ou então se sujeitam a qualquer tipo de relação porque não conseguem identificar o que é uma relação saudável, né? E aí Sim. então é coisa para a psicóloga dizer aí pra gente. E É, aí, isso, essa é o uma que é um pergunta que é muito. relacionamento, né? Essa Saudável. pergunta saudável, né? Essa é uma Uhum. pergunta que é muito profunda, né? E de muitas respostas, né? Mas o saudável, diferente do que muitas pessoas pensam, tudo que é saudável, ele vai ser algo distinto. Existe uma ideia comum de que o saudável é algo que não é ausente de doença ou que é ausente de conflito. E quando a gente fala de relacionamento, tem muita gente que acha que um relacionamento saudável é um relacionamento que não tem Não tem conflito. problema. Uhum. E na verdade isso é um engano muito grande, né? Porque os conflitos, eles são saudáveis. Até um determinado momento, os conflitos são saudáveis. Então, um relacionamento saudável seria um relacionamento em que ambos podem crescer, seria um relacionamento em que você compartilha objetivos, em que você compartilha sonhos. É um relacionamento que tem espaço e que tem maleabilidade, ou seja, onde as duas pessoas são flexíveis, né? Tem muito post que eu acompanho, né? As coisas que você posta, tem muita coisa que você posta que fala justamente dessa flexibilidade. Eu vou ceder um pouquinho aqui e para dar espaço para o outro ali. Aí o outro cede um pouquinho ali e dá espaço para eu aqui, para eu poder agir. Então, um relacionamento saudável seria um relacionamento onde você tem crescimento em conjunto, né? É fácil a gente colocar em palavras assim, mas às vezes na prática isso não acontece. Porque muitas vezes a gente está atrelado a muitas expectativas, nós estamos atrelados a feridas emocionais que a gente quer que sejam compensadas no relacionamento. E então, para a gente falar de um relacionamento saudável, na verdade, a gente tem que olhar para todas essas questões que precedem, né? Então, quando a gente fala que toda terapia, ela olha lá para a infância, olha para os pais, olha para o modelo familiar, é porque ali é onde toda a base foi feita, né? E a gente vai carregar toda a ausência de parâmetros, bem como todo o modelo familiar, nós vamos carregar tudo isso para o nosso relacionamento. E aí vem aquela história do conhece-te a ti mesmo, né? Para que você tenha a liberdade de escolher. E o conhecer a si mesmo é olhar para toda a tua história, para olhar para os teus modelos, para os teus parâmetros, para os teus valores, para que você tenha a liberdade de escolher de fato estar num relacionamento saudável. Ou seja, envolve uma liberdade de escolha, né? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. E isso não quer dizer
não ter conflitos. Né? A Uhum. gente sabe que para psicologia, algo que não tem conflito é fantasioso. E o que é Uhum. fantasioso, então, é infantil. A gente não tem como construir um relacionamento em cima de fantasia. A gente não tem como construir um Uhum. relacionamento em cima de expectativas. A gente só pode construir as coisas no presente e na realidade. Ou seja, então quem é ansioso também é Com difícil de certeza. construir relacionamento, né? Porque fica muito no futuro, Verdade. né? Aham. Então a gente só tem a oportunidade de construir um relacionamento no aqui e agora e qual foi a outra palavrinha que eu falei? Esqueci. Passou. Não, mas foi o que você falou no aqui e agora, né? É, Que se não é fantasioso, a gente não a gente existe, perde, né? não É existe. infantil, a gente perde. É o Então, os aqui e conflitos, agora. eles precisam existir, porque os conflitos, Uhum. eles fazem com que a gente ajuste, com que a gente adeque, né? Uhum. Os conflitos fazem com que a gente cresça. Não tem como a gente acender uma fogueira sem atritar os pauzinhos, né? Então, a Uhum. mesma coisa é com a gente. Não tem como a gente crescer sem conflito. Não tem como a gente adequar e perceber e ganhar maturidade sem conflito. Né? E Então, eu outra acho coisa, que essa, respondendo aí, né? e outra coisa também que você falou, a gente vem de um contexto familiar, né? As nossas Uhum, células, nós somos 50% nosso pai e 50% nossa mãe, que são uhum. 50%, né, dos pais deles, enfim. Então a gente vem com histórico familiar, cada um com o seu, né? Cada um com a sua forma de criação, enfim. E aí também faz parte de um relacionamento saudável você entender que vocês são diferentes, né? Não adianta Sim, você querer, assim, você achar que o relacionamento saudável é um relacionamento onde as duas pessoas são iguais, né? Não, olha, vai dar certo quando eu encontrar uma pessoa que é igualzinha a mim. Porque não isso, é. isso é fantasioso, isso é fantasioso. Primeiro que eu acho assim, que graça vai ter você namorar, você se relacionar, namorar, enfim, casar com alguém que é igualzinho a você, né? Então tem dias que a gente não se suporta, né? Que a Sim, gente imagina uma pessoa igual, né? Então não há aprendizado, não há desenvolvimento, não há melhora, porque você tá ali, todo mundo igual, vamos fazer isso, vamos comer isso, vamos fazer tal coisa, vamos, tudo, né? Então assim, é uma ilusão, né? Você achar não, que vai se relacionar com alguém igualzinho, igualzinho, igualzinho a você. Não, não vai. e outra A pessoa coisa, ainda que você encontre alguém com 99,9 de 9. identificação com você, qual que é a riqueza, né? E aí vale a pena questionar essa pessoa que eu estou namorando ou estou me relacionando para reafirmar o que eu já sei e o que eu acredito, ou realmente vai ser para gerar uma riqueza e um trabalho interior, né? Porque quer Uhum. dizer, ainda que você consiga, por um milagre divino, achar alguém Aham. 99,9% igual a você, ele só vai reforçar todos os seus padrões. Uhum. Então não tem Verdade. crescimento. É. E aí, então, um relacionamento saudável também não é você achar que é estar com uma pessoa igual a você, né? E aí, então, aí nesse mesmo contexto do relacionamento saudável, né? Outra coisa que as pessoas falam aqui, e você também tem essa experiência na clínica, é aquela coisa, gente, olha, eu tento me relacionar com alguém, né? Eu busco alguém, mas não consigo, né? E aí, o que fazer? Então, a pessoa, ela quer estar com alguém, ela busca alguém, mas se frustra porque não consegue. E aí, Gisele, o que fazer? Pois é, aí a gente tem algumas coisas que a gente precisa investigar e questionar. Primeiro, como que é o perfil dessa pessoa? Essa pessoa é controladora? Porque muitas vezes ela quer ter alguém e ela não dá abertura para esse alguém ser, né? Uhum, Eu quero estar com alguém, eu vou, saio, vou para algum lugar, conheço alguém. Só que dentro da minha cabeça tem lá uma lista dizendo, eu quero que fulano seja assim, 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 uhum, assim. Então eu gero um molde e eu quero encaixar as pessoas nesse molde.
Dentro da clínica, tem alguns exercícios que eu faço, e é interessante depois, porque eu também gostaria de ouvir a tua opinião sobre isso, que fala qual é o tipo de pessoa que você quer se relacionar. Porque se você não sabe o que você quer, qualquer coisa serve, né? Exatamente. Só que também a gente não pode ir para o outro extremo e simplesmente não estar aberto para o que a vida propõe, né? Então eu acho que dos pontos que é interessante de investigar é como é que é o perfil dessa pessoa. Existe uma rigidez, né? Existe um caráter rígido, é uma pessoa que controla, que quer que as pessoas façam as coisas de uma determinada forma, porque isso também não é interessante. Se não existe abertura para a pessoa estar ali, se não tem. Para a pessoa Isso, ser, né? Não tem abertura para a pessoa ser. ninguém vai aguentar ficar ali por muito tempo, né? Uhum. Então, isso é um ponto. O outro ponto, a comunicação está sendo clara. Então, você vai conhecer uma pessoa. Fui lá, saí, conheci alguém. Eu sinto realmente que eu estou no momento de relacionar? Beleza. Mas eu quero namorar, eu não quero só sexo, né? Então, eu preciso deixar isso claro. Uhum. Muitas vezes, nesses joguinhos que se fazem, joguinhos da conquista, da sedução, algumas coisas a gente tende a esconder. Isso não é interessante, porque a mensagem que eu vou estar passando vai ser uma, e o que eu quero vai ser outra coisa. Uhum. Então, em algum momento, vai gerar conflito com o que eu estou dizendo, o que eu estou passando, demonstrando, e aquilo que eu quero realmente. E aí eu começo a aceitar algumas coisas, né? Para ver se futuramente eu consigo desdobrar, ou eu consigo corrigir, mas aí futuramente pode ser que já não funcione. Então é muito importante ter uma clareza na comunicação nesse aspecto. Olha, eu não quero só sexo, ou eu quero só sexo, né? Mas quem está querendo começar um relacionamento não vai querer só sexo. E muitas vezes o que chega à clínica é justamente isso. Eu vou e saio e eu só consigo sexo, eu não consigo alguém que queira um relacionamento sério. E aí vem, então, um terceiro questionamento, que eu estou procurando as pessoas no lugar adequado? Porque se eu vou para uma balada, se eu vou para um bar, pode ser que eu tenha menos chance de conhecer alguém que queira um relacionamento e maiores chances de conhecer alguém que quer sexo, né? Então, o ambiente que eu vou procurar essas pessoas é adequado, é coerente com aquilo que eu estou procurando, né? É diferente, por exemplo, de você fazer um curso de vinho, por exemplo. É diferente de você começar a frequentar locais e comunidades que compartilham de um hobby com você. Porque aí existe um interesse que é o hobby e pode ser que eu consiga evoluir ou começar a me relacionar com alguém que queira realmente aquilo que eu estou buscando, né? Que seja coerente com aquilo que eu estou buscando. Então, a gente falou aí, por enquanto, de três coisas. A comunicação, Comunicação. se o local que eu estou procurando é adequado com o perfil que eu quero e o perfil que eu quero, qual que é o perfil que eu quero. Exatamente, a clareza. Mas que também não pode ser rígido a ponto de fazer com que eu fique completamente fechada para o que a vida tá me mostrando e tem a me oferecer. Sim, sim. É. E aí você estava falando, né, dessa questão no coaching, né? Como é que isso acontece? O que acontece é assim, a pessoa chega falando assim, olha, eu quero me relacionar, eu quero começar um namoro, eu quero casar, né, eu quero encontrar alguém, é isso que eu quero. Então, assim, a primeira coisa que você estava falando dessa clareza é a pessoa identificar, e aí é sempre a pessoa, né? A gente só ajuda, né? O coach só ajuda na caminhada. Quem vai trazer todas as respostas e tudo que vai ser feito, né? O caminhar é a pessoa, né? Então, qual é a primeira pergunta? É assim, tá, mas, né? Entendi, mas por que você busca um relacionamento? Por que você Fora o precisa sentido. se relacionar, né? Assim, ter esse namoro, ter esse casamento. Por quê? Porque, assim, às vezes a pessoa tá procurando, não, eu preciso, e aí eu tô, né? É o que a gente ouve no geral, que qualquer um ouve. Se você perguntar para alguém solteiro, né? Não tô contando nenhum segredo, né, de confissão. Mas aí o que acontece? É assim, pois é, eu tô ficando velha, gente, tô passando a hora já de casar, eu preciso casar, né?
Ou Desse então nível. assim, né? Ou então responde assim, não, porque eu não aguento ficar só, não consigo ficar sozinho, eu preciso ter alguém. E aí tá, mas você precisa ter alguém por quê, né? Você não tem amigos, você, enfim, porque às vezes a pessoa está procurando um relacionamento por um motivo que vai só trazer frustração, porque o não ficar, né, não querer estar só, não quer dizer que num relacionamento você vai ter companhia, né? Sim, Porque a pessoa pode ser uma pessoa distante de você, o relacionamento pode não ser bom, porque aí você procura qualquer coisa, porque você quer estar com alguém. Então pode ser um poste que você aceita, não, né? Que era aquilo que você estava falando. Nem elevar muito a expectativa, nem baixar demais. Então, o estar só, por que é um sofrimento estar só, né? Por que precisa de alguém? Então, trazer essa clareza, né, do porquê que a pessoa quer ou, né, estar com outra. Ah, eu preciso casar porque estou velha demais, já passou da hora, né? E eu vejo muito uma questão cultural aí, né? Ninguém precisa sim. casar culturalmente a gente foi, as mulheres, né, foram criadas para casar, pelo menos até a minha, até a minha geração, né, foram criadas para casar, não tem que casar, tem que ter filho, não pode se separar, tem que viver casado até o final porque não pode ser divorciada, enfim. Então, ter essa clareza, né, do motivo pelo qual você quer um relacionamento, porque você deixa de olhar o outro, porque você está olhando, não, eu quero alguém para fazer companhia. Então, se você quer alguém para te fazer companhia, esse outro vai poder sair para ver a família dele, ele vai poder sair para jogar com os amigos, ele vai poder, né? Porque aí a pessoa vai sofrer, não, já foi sair com os amigos, a pessoa já fica segura. Se for só para se casar, né? Então, porque tá velha. Então, não, eu vou, esse aqui tá querendo casar, eu vou aceitar, porque aí eu vou poder dizer, não, olha, eu casei. Mas e se o casamento não der certo? E se acabar, né? Você vai fazer o quê? Então, É, primeiro essa e aí clareza, né? tem um motivo que eu percebo, assim, durante os meus atendimentos, que eu percebo que é muito comum. Eu casei para sair da casa dos meus pais, né? Então, eu casei para poder ter a minha independência, mas na verdade tu sai de uma dependência e entra em outra. Uhum, Então, isso também é muito cultural, acontece muito. Casei para sair da casa dos meus pais. E pois aí é. não consegue sustentar. Porque não é aquela coisa assim de coração mesmo, uma coisa assim de doação, né? Coração, doação, porque quando você entra numa relação, seja ela de mãe, né? Quando você se torna mãe, seja de irmãos, há uma doação, né? Todo o Sim, tempo. E das mais variadas formas, né? O irmão, você pega uma coisa do irmão, o irmão pega uma coisa sua, né? Você, então, tá todo o tempo doando. Sua mãe se doa todo o tempo, então o relacionamento também é uma doação. E aí sim. você precisa estar disposto a doar alguma coisa, né? Os dois precisam estar dispostos a doar, né? Então E é aí preciso. isso cai muito no sentido, né? Qual que é o Uhum, sentido de estar nesse relacionamento? E eu acho que a gente precisa ser muito honesto quando a gente fala de um sentido do relacionamento. Poxa, eu quero estar com alguém, mas qual que é o sentido de estar com alguém? Isso precisa uhum. estar claro, isso precisa estar limpo, porque se por alguma razão a gente é desonesto, a gente não vai conseguir sustentar no futuro, Que é né? o que você estava falando, né? Não sustenta. Então não tem base para aguentar. Eu posso aguentar por 10, Uhum. 15 anos, mas ele vai ter um fim. Ele vai ter necessariamente um fim. A não ser que durante o processo eu dê um sentido mais profundo, né? Exatamente, E aí o que você estava falando, né? Essa questão de saber também, se conhecer a ponto de saber, não, olha, o que que eu, que tipo de pessoa eu me identifico, né? Porque, por exemplo, aí eu vou entrar na questão dos valores, que a gente trabalha muito no processo de coaching, né? A questão dos valores. Uhum, Os valores precisam ser o mais próximos possíveis, né? O uhum. do homem ou da mulher. Porque se forem valores completamente diferentes, a tendência é que não termine bem, né? Que, Uhum. que seja muito mais difícil você se ajustar
né, do que uma pessoa que tenha os valores parecidos. Aí, valores que eu estou dizendo assim, não são aqueles conceitos que a gente vê aí que todo mundo tem que ter, né? Ser ético, né? A questão dos valores, moral, enfim. Eu estou dizendo assim, por exemplo, depois eu posso compartilhar com vocês, eu vou colocar no meu, até falei com você, né, Gisele, vou colocar lá nos stories uma lista de valores, desses valores que a gente trabalha aqui no processo de coaching. Que é o que é? Por exemplo, o meu primeiro valor é segurança. Eu, Patrícia, meu primeiro Uhum. valor é segurança. Se eu encontro uma pessoa, né, se o meu marido, o primeiro valor dele fosse liberdade, você acha que ia dar certo, Gisele? Não, não ia ter como, não. Eu, né, buscando segurança, porque sou insegura, e aí aquilo que você estava falando das questões familiares, né, que aí você trabalha com constelação familiar, você sabe muito bem, eu tenho uma questão de insegurança que não tem nada a ver com meu marido, né? Sim, É da minha vida, da minha existência toda para trás, né? E aí eu sim, trouxe isso para a consciência e já ficou mais fácil, porque quando eu conheci os meus valores, identifiquei os meus valores ali, né, pontuando, ficou mais fácil. Então veja bem, o meu valor é segurança, eu não faço nada se eu estiver insegura. E aí, com uma pessoa que o valor é liberdade, ou seja, que quer ser livre, quer sair, não quer ter amarras, não quer nada. Um exemplo, né? Vai dar certo? Não vai sim. dar certo, né? É muito difícil. Então, Na verdade, muito é provável difícil. que um defeito acione o outro, né? E assim, pode até dar certo, claro, se a pessoa que tem um valor de liberdade entender o outro que tem o valor segurança, né? Então, ele vai pensar, não, peraí, eu sei que o valor dela é segurança, então tais e tais coisas eu vou evitar fazer, porque senão ela vai ficar insegura. Só que Sim, até você ajustar isso, é por isso que o relacionamento às vezes não sai do começo, né? Não engata. Porque os sim. valores são diferentes, né? Então, por exemplo, eu tenho um outro valor que é o de rotina. Eu preciso ter uma rotina, né? As coisas precisam acontecer ali daquele jeito. Se sair fora da rotina, eu surto. Aí já pensou se eu me relaciono com uma pessoa que o valor dela que ela não entende esse valor? Então, né, tudo isso gera um estresse que a gente precisa ficar atento antes de se relacionar, antes de começar a relacionar. Né? A gente pensar, bem, Sim. a pessoa que eu busco, o que ela precisa ter? É uma pessoa carinhosa? É uma pessoa fiel? É uma pessoa que vai à igreja? É uma pessoa caseira, né? Ou não, tem que ser uma pessoa que gosta da balada, igual eu gosto. Enfim, né? Listar isso que você espera, né, encontrar no outro. E isso é muito importante porque isso tem a ver com aquela questão da honestidade, né? Pode ser que às vezes você goste de alguém que vai ser bem oposto de um valor que você tem. Então, por exemplo, se eu prezo por ordem, pode ser que eu encontre alguém que seja mais maleável nesse sentido, né? Então, eu prezo por ordem, então o meu quarto ele é todo arrumadinho, a cama tá feita, isso aqui tem, tudo tem seu lugar, né? E pode ser que eu me apaixone por alguém, ou que eu esteja interessado em alguém que seja totalmente oposto, que é completamente desleixado com relação à ordem em alguns locais. Mas isso também não quer dizer que a pessoa nunca vai ser ordeira. Pode ser que ela seja ordeira com as coisas que ela goste, por exemplo. Uhum, Então, tem uma. E aí tem a ver com essa questão da honestidade e do negociar. Eu uhum, consigo viver num ambiente assim? exatamente. Consigo, consigo, então dá para tentar. Não consigo, ixi, isso aqui lá na frente, daqui a uns dois, É, três, 4 anos, vai me gerar estresse, né? Porque os uhum, ambientes, eles têm essa capacidade de ou elevarem ou abaixarem o nosso astral, né? É muito uhum, diferente quando você entra num ambiente que está limpo, organizado, você se sente bem. E quando você entra num ambiente que é completamente caótico, você fica, meu Deus, né? Tem gente que fica até atordoado. Isso você fazer uma vez não tem muito problema. Agora, quando isso se estende num relacionamento, né, é complicado, porque começa a gerar os conflitos. Eu não aguento uhum, mais a cueca em cima da cadeira. é, Eu não aguento mais a toalha molhada em cima da cama, uhum, né? Então tem que ter uma flexibilidade aí. Mas é muito importante parar para refletir sobre isso. Eu uhum.
consigo lidar com isso aqui? Exatamente. Ou então eu consigo até tal ponto, né? Então, até tal Uhum. ponto, a gente vai tentando fazer os ajustes. E todo relacionamento, uma coisa que é importante de colocar, é que todo relacionamento ele é dinâmico. Tem muita gente Uhum. também, não sei se você recebe esse tipo de questionamento, né? De conflito dentro dos teus atendimentos. Mas tem muita gente que fala assim, lá no início do meu namoro, do meu relacionamento, era assim. Aí 12 anos depois, porque não é mais do jeito que era. Gente, é claro que não vai ser do jeito que era. 12 anos, você mudou, o teu cônjuge mudou, O o mundo contexto, mudou, o mundo mudou, o contexto todo mudou. Então, assim, o uma coisa que é hormônio muito. mudou. É, tudo muda. Uma coisa que é muito importante da gente pontuar é que os relacionamentos são dinâmicos, eles não são estáticos. E faz parte do saudável que eles sejam dinâmicos. Então, você está se relacionando com seu marido, você não é a mesma de quando começou. Teve muita coisa que foi amadurecido, teve muita coisa que ele amadureceu, teve muita coisa que, o relacionamento de vocês amadureceu, né? Precisa ser dinâmico, porque se ficar estático, também tem data de validade. Então, isso Uhum. é uma coisa que quase ninguém pensa, que quase ninguém processa, né? Mas que acontece, é normal, porque a vida é dinâmica, ela tem esse processo de maturidade. Isso é algo que deve ser considerado no início de todo relacionamento. Eu gosto de fulano hoje, mas hoje eu sou assim. Pode ser que amanhã eu goste de outra pessoa, pode ser Uhum. que daqui a alguns anos a coisa se mude numa configuração tal que não seja mais do jeito que foi, né? Então é importante ter isso em mente, saber que as coisas são mutáveis. Isso quer dizer que todo relacionamento tem um fim? Não necessariamente. Mas se você for capaz de acompanhar as mudanças do relacionamento, né? Aí você consegue tá sempre renovando. Aí a gente essa palavra é muito fundamental, né? A renovação. E eu não sei se você concorda com isso, mas os valores, eles também precisam ser renovados, Sim, né? a gente vai mudando, exatamente. Mudando que eu digo assim, por exemplo, antes o meu primeiro valor era rotina. E aí eu fui melhorando tanto, porque quem é que consegue controlar o mundo, né? Assim, É, as coisas acontecem fora do seu controle. E aí você precisa mudar um planejamento que você estava dando como certo, precisa mudar. Então eu fui trabalhando sim, isso em mim para não ficar tão frustrada, para não, né, sofrer tanto quando alguma coisa saía fora do controle ali do que eu tinha planejado. Então, deixou de ser o meu primeiro valor, né? E isso a gente vai melhorando com o passar do tempo e tem coisas que vão simplesmente desaparecendo porque você entende o que é aquilo, né? Entende que é uma necessidade sua, entende que não tem nada a ver com o outro, ou então entende que é do outro, que não é seu, então, sim. né? Tá tudo bem. E aí você vai aprendendo e isso vai transformando, né, a sua vida. E você vai se transformando junto, né? É, Então, o não conseguir hoje entrar num relacionamento não necessariamente quer dizer que amanhã você não consiga, né? perfeito. E aí, isso a gente está fazendo a live, assim, dividindo conhecimento por isso. Quando você vai fazer quando você vai fazer uma viagem, primeira coisa que você faz, você procura informação do lugar, você já procura passagem, você vê ponto turístico, vê como é que faz para chegar no ponto turístico, você se organiza tudo. Para entrar num relacionamento, as pessoas não pensam muito sobre uma relação, o que é uma relação. E eu falo, namoro, casamento, tudo, a gente precisa pesquisar, a gente precisa estudar, a gente precisa aprender, né, sobre isso. Bem, eu vou me meter aonde? Porque ninguém fala pra gente, ó, o casamento não é igual romance, não, que é tudo lindo, perfeito, que acontece igual ver no filme, né, igual... Não é, ninguém fala. Mas se você for observando, se você for lendo, se você for pesquisando, você já sabe, opa, peraí, homens e mulheres são diferentes, né? Você Tem já descobre, opa, necessidades tem diferentes. necessidades diferentes, né? O corpo já diz que nós somos diferentes, né? Fisicamente e biologicamente também. Então, você vai aprendendo, opa, então eu já sei que se o homem não é de falar muito, e eu estava até lendo isso no livro do
do ai, gente, aquele livro que eu te falei, Do Além de homem. Marte e Vênus, É, falando assim que a massa cinzenta do homem é maior do que o da mulher e é onde ele faz ali as questões lógicas, né? Mas a mulher tem a massa branca 10 vezes maior do que o 10 é maior, não 10 vezes, mas acho que tem lá a proporção 10 do que o do homem, que a massa branca é responsável por outras coisas. Então a mulher, ela consegue com essa massa branca maior juntar todas as informações, unir tudo ali, fazer uma rede, né, de tudo que acontece, e o homem não, ele faz uma coisa de cada vez, porque racionaliza muito, né, é mais racional, analítico e de sim. execução. Partindo daí, você já vê. Enquanto você está falando com o homem milhares de coisas, ele está pensando ainda na primeira que você disse. Que você Então, falou. a hora que você já entende isso, você, opa, já sei que eu não vou perder meu tempo falando um montão de Patrícia, coisa que isso é não vai tão adiantar. engraçado. Isso é tão engraçado e é tão real que eu vivo no meu relacionamento. Eu falo assim pro meu namorado. Eu falo, ah, Gustavo, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí fica um silêncio, assim, ó. Uhum. Aí nisso, beleza. Eu vou levanto, vou fazer outra coisa, tal, não sei o quê, não vou mexer no celular, blá, blá, blá. Aí daqui a pouco ele responde, ah, tal coisa. Eu falo, nossa, você passou esse tempo todo pensando. É físico, comprovado É muito, cientificamente, é muito pegar o curioso isso. cérebro. Assim. Né? É, E você vê que é aí, uma questão fisiológica. exatamente. Então, assim, não dá para você, e aí vem no que o que a Rafa, né, a Rafaela aqui estava perguntando, essa questão das mulheres culparem o homem pelo relacionamento ruim. Eu acho que um relacionamento ruim tem culpa dos dois. Provavelmente, né? É, Assim, 50%, 50%. Ninguém é culpado sozinho, né? Se você não for culpado de 50% do seu relacionamento ruim, você pelo menos tem aquele 1% ali de estar num relacionamento ruim, porque você podia sair dele, tem uma coisa né? que eu acho, eu vou aproveitar essa pergunta da Rafa, que eu gostaria de colocar, que é o seguinte: esse pensamento é um pensamento muito infantil, de achar que só os homens são culpados de alguma coisa, né? E isso fala muito da criança interior nossa, que não reconhece as necessidades. Toda vez quando a gente coloca a culpa no outro ou não enxerga a nossa própria responsabilidade num relacionamento, né, a gente, na verdade, está agindo de uma forma muito infantil. E isso fala de uma ferida emocional, né? Então, quais foram... E isso é muito profundo, né? Porque isso fala um pouco da minha dinâmica familiar, a gente retorna lá naquele ponto. Qual foi a voz interior que eu internalizei diante das minhas experiências, né? E aí a gente tem várias formas dessa voz interior se manifestar, que é eu tenho que agradar para ser amado, eu tenho que ser forte, independente, eu não posso precisar de ninguém, eu tenho que ser inteligente, ser esforçado, ser reconhecido, ou eu tenho que ser frágil, né? Para ter atenção, e isso pode ser uma forma de eu quantificar amor, né? Então, todos nós temos um pouco dessa voz interior que fala sobre as nossas experiências na nossa história. E quando a gente fala os homens são culpados ou nenhum presta, isso na verdade está falando de um modelo que eu vi, experienciei e que isso foi reforçado ao longo da minha vida. Mas que não necessariamente isso é real, isso é apenas uma parcela de algo e que tem a ver com essa voz interior. Né, da Universidade da Espanha, que fala da Uhum. insatisfação, né, que a traição acontece no relacionamento porque um dos cônjuges estão insatisfeitos. E aí, você falando daquela questão da criança interior, então, por exemplo, se o homem ele tem algum tipo de carência, algum tipo de necessidade lá da criança interior dele, ele chega numa relação e não encontra isso, e se é isso que ele está buscando, mesmo que no nível inconsciente, se é isso que ele está buscando, ele chega num relacionamento e não encontra, de repente, isso traz frustração e faz com que ele, Perfeito. né, vai fazer com que ele procure.
E Perfeito. aí não estou justificando, né, o que eu estava falando, não estou justificando traição, não, porque existe uma questão de caráter aí que eu, Patrícia, acredito que Uhum, tem que existir o caráter da pessoa. A pessoa está perfeito. insatisfeita com o relacionamento, termina. Você não é uma árvore, né, que está Uhum. enraizada ali, que tem que ficar parada naquele lugar. Então eu sempre digo, está insatisfeito, tentou tudo no relacionamento, não deu certo, termina, vai buscar a sua verdade, vai buscar alguém que tenha o que você procure e pronto. Então, isso eu, Patrícia, falando. Que É, há mas, uma mas é questão de bem por aí caráter, mesmo. né? Caráter. E, E se e o na homem ou a verdade, mulher, né? Que aí não é questão de gênero, se o homem ou a mulher não tem caráter, aí é outros 500, né? Aí é outra coisa. e isso que você colocou é muito interessante, Paty, porque para psicologia a gente vai, assim, claro que vai depender muito da linha, né? Mas a gente sempre vai falar que existe o caráter e o temperamento, né? Onde ambos vão fazer parte da personalidade, sendo o temperamento aquilo, as características que são minhas e que eu não me livro nem que a vaca tussa, né? Uhum, E o caráter é aquilo que é baseado, construído, que é né? construído em cima de Uhum, uma educação, em cima dos uhum, valores, em cima de todas uhum. essas coisas, a questão social, né? Então, você vai ter essas duas coisas. Agora, você pode sempre optar, né? Você sempre tem uma escolha, sempre. E isso a gente Uhum, não pode isentar o sujeito, por isso que ele é sempre responsável, né? uhum. A E aí, responsabilidade é isso. e aí a gente não está aqui querendo dizer que a sua escolha, porque às vezes a pessoa, você fala sobre escolhas e a pessoa diz assim, ah não, mas eu não tenho escolha, né? Se eu fizer isso vai ser pior porque vai acontecer isso, isso e aquilo. Ter escolha não quer dizer que a escolha que você tem vai ser melhor, né? Às vezes não, às vezes vai ser uma escolha que vai te trazer algum Alguma sofrimento, dor. né? Uhum. Alguma dor. Mas ainda assim é uma escolha, né? Você pode escolher. Então, dentro daquilo que a gente estava falando, né, Gisele, que você falou, que para quem está tentando o relacionamento e não consegue, aqueles 3 pontos que você disse, né, que a gente deixa aí para você que está assistindo a live, que você precisa ter atenção, é O clareza, né? perfil. Uhum, isso. Uhum. Clareza do que você quer, clareza também do outro, né? Como é que é esse outro que você busca, e qual foi o terceiro ponto, Gisele, que você A falou? E gente a falou questão comunicação, né? comunicação. Era isso. Porque se eu sei o que eu Saber ser quero, eu honesto, né? preciso. Saber comunicar. E essa comunicação ela Exatamente. é tanto externa como interna. É externa na Uhum, medida em que eu falo para o outro, sim, eu quero isso, não, eu não quero isso, sim, o que eu estou procurando uhum, é isso, não, o que eu não estou procurando é aquilo. Quanto uhum. consigo mesmo, dessa questão da honestidade, né? Da gente ser honesto um com o outro. Sim, E a questão dos ambientes, né? Aonde que você está procurando essa pessoa? pois Querer é, achar um príncipe encantado exatamente. em balada é difícil, viu? Pois é. E aí uma coisa que acontece, às vezes a reclamação assim, eu tô tentando me relacionar com uma pessoa e tal que eu conheci, mas o cara só quer sair com os amigos, só quer beber, só quer isso, só quer aquilo. Aí você pergunta assim, ah, você conheceu ele aonde? Não, eu conheci ele no barzinho, numa quinta-feira, com os É, amigos. é. Então, assim, se o cara na quinta-feira estava no barzinho com os amigos, já é um indício de que ele vai, né, sair com os amigos, que ele sai com os amigos. Então, tudo isso a gente tem que prestar atenção, né? Não, beleza, eu consigo, né, aguentar que ele saia com os amigos? Beleza, não consigo, então já não pode colocar a culpa no outro, né? Já não pode dizer que a Justamente, culpa é dele que sai com os amigos, né? justamente. Então, ter essa percepção também de onde você está indo, né, procurar um relacionamento é importante. Não quer dizer que uma pessoa que você vê no seu trabalho, que você vê na faculdade, né, que você encontra na igreja, não quer dizer que é uma pessoa também livre de defeito, né, ou que o relacionamento vai dar certo. Mas, no mínimo, ele está ali, se ele está no trabalho, né, no seu trabalho, no mínimo, está trabalhando igual você. Né? Se ele está num grupo de igreja, no mínimo ele está procurando a mesma coisa que você, né? Buscando a Deus, enfim, religiosidade. Se é Sim. num curso de gastronomia, num curso de vinho, né? Enfim,
Se é num grupo, se você está num grupo que você se sente bem porque você se identifica, e essa pessoa também está, então, no mínimo, aquilo ali vocês têm em comum. Em Então comum, já é, né, justamente. uma chance de, de vocês terem algo, né, ali para construir, né, para, enfim, para buscar, É. né, no relacionamento. E eu acho E que é por aí. Continua. não, não, sim, era isso. Eu já ia falar para o outro, já ia falar aqui o outro ponto, né, que é assim a outra dúvida cruel, né? Posso ir Aham. ou você? Vai, pode ir. Que é o que fazer no início do relacionamento ou do namoro, né? O que eu faço, né? O que é importante fazer no início do relacionamento, né? Quando eu Eu começo a acho me que relacionar com alguém. essa pergunta, eu acho que ela remata um pouco tudo que a gente conversou, porque isso tem a ver com uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes, que é você precisa saber quais são as suas necessidades, né? Saber o que, que eu estou procurando. Agora, efetivamente, como que eu inicio, né? Eu acho que hoje, assim, nesse momento de pandemia, a gente não está tendo mais tanta oportunidade de estar em grupos, estar em comunidade, Uhum, sair, né? A gente está um pouco privado dessa liberdade, um pouco não, muito, uhum, mas de uma forma geral, ainda é possível estabelecer contato, né? Eu acho que tem muitas comunidades que compartilham muitos pensamentos. Eu não acho, eu nunca vi Facebook ser um lugar saudável para se começar relacionamento, porque as pessoas tendem a serem muito tirânicas na forma como elas colocam as opiniões uhum, delas, né? uhum. Mas existem alguns aplicativos, inclusive um deles eu acho bastante interessante, que se chama Adote um Cara. Essa é E ele ótima. é um aplicativo que ele. Eu achei essa dinâmica muito interessante, que é assim, o cara não fala com a mulher, é a mulher que fala com o cara. Então não tem esses assédios que vêm do masculino para o feminino, né? Uhum, Agora eu conheço isso no contexto heterossexual, né? Agora no contexto uhum, homossexual eu não sei dizer de um aplicativo que seja uhum, interessante e que seja tipo algo que de pessoas que realmente querem procurar um relacionamento, né? Porque você tem aí o Tinder, que são aplicativos que é praticamente ir num boteco, ir numa balada, né? Onde uhum, você tem a, a imagem, né? Você se relaciona com a imagem, né? Então, tem esse aplicativo que é interessante, se chama Adote um Cara. Você tem lá, normalmente são pessoas que estão interessadas em relacionamentos e parte sempre da mulher para o homem, sempre da mulher para o homem. uhum. Então, tipo, se você quer conversar com um cara, você vai lá e você conversa com o cara. Pode ou não marcar um encontro presencial ou não. Eu queria saber, Paty, o que, que você acha desse veículo virtual? Qual é a tua opinião para esses veículos virtuais? Pois é, eu costumo dizer assim que não tem certo ou errado, tem o que é melhor, né, para a pessoa, o que a pessoa se Uhum, sente bem, né? Mas se você for pensar, né, na clareza da comunicação, na pessoa expressar, né, o que ela deseja, enfim, eu não sei se nesses ambientes virtuais a pessoa é sincera, né? Você vê pelo Instagram, pelo Facebook, né, que você estava falando, Facebook, todo mundo coloca foto, a foto perfeita, o relacionamento perfeito, a vida perfeita, e a gente sabe que não necessariamente a pessoa vive daquela forma. Mas eu acho que hoje também as pessoas se distanciaram, justamente por conta da internet, as pessoas se distanciaram fisicamente, né? E como elas estão todo o tempo nos aplicativos, no celular, de repente isso seja uma nova forma, né, de se relacionar, de buscar uma relação, né? Então não tem como julgar, né? Tem aquilo que a pessoa vai conseguir aguentar, que era o que você estava falando, né? Eu aguento até que ponto? Eu aguento até onde? uhum. Porque, por exemplo, eu com aquele meu valor de segurança, né, que eu falei lá para você, eu ia me sentir segura, porque eu não ia confiar. Tudo que a pessoa falasse ali, eu ia desconfiar. Eu, gente, será que está falando a verdade? Será que está dizendo que tem essa idade mesmo? Será que está falando que não é casado,
mas é casado. Uhum, Enfim, uhum. para o meu perfil, eu ia ficar muito tensa, né? Não, eu acho que isso Eu, são riscos reais, né? Acontece em é, muitos casos, né? De você conhecer alguém, trocar uma ideia e começar a se envolver e de repente você vê que o cara é casado. Mas isso acontece, é um risco real, inclusive para relacionamentos não virtuais, né? De início de exatamente. contato real, vamos dizer assim, Uhum, de com um contato certeza. mais concreto. É. Eu acho que o que mais importa, assim, né, o que é importante fazer no início desse relacionamento é aquilo que você falou, é ser verdadeira, né? Você Uhum. ser verdadeira, falar, precisa falar logo no primeiro dia, né? Ó, se for só para sexo, não quero. Pode falar no primeiro dia, né? E Não quer falar no primeiro dia? Não fala, mas assim, em algum momento você vai ter que deixar isso claro, para que o outro não seja enganado, né? Porque daí a pessoa vem com a ideia, você tá com outra e não, né? Essa não conta não vai bate. fechar, né? É, Não justamente. vai Isso bater. é muito importante. Isso é muito importante, porque até eu sempre falo que a honestidade, por mais dura que ela seja, ela gera muito mais liberdade de escolha. Então, Uhum, quando você é honesta e fala, se for só sexo eu não quero, você dá inclusive a liberdade do outro de escolher alguém que não você. Ou de uhum, te escolher mesmo exatamente. pelo que você quer, Uhum. né? Mas É, esse jogo, o jogo da sedução, eu acho ele muito complicado porque ele é cheio de falsidades, ele é muito cheio, ele é muito, sabe, muito é. escondido. E Não ninguém existe sustenta. clareza. E Ninguém ninguém consegue sustenta. sustentar até o final, né? Por isso que o relacionamento às vezes degringola, porque ninguém Sim, consegue ser aquela coisa linda ali do começo, né? Que no começo você aceita tudo, né? No começo é, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Se o cara sai com os amigos, se o cara vai jogar futebol, se o cara bebe, não tem problema nenhum. Aí depois, quando você começa a namorar e casa, aí pronto. Aí o cara já não pode sair com os amigos, já não pode beber, já não pode jogar futebol, já não pode fazer mais nada. Já não pode ver a mãe, não pode ver os irmãos, não pode sair com os sobrinhos, enfim. Então, buscar essa verdade, né? é, Sempre. Porque aí você vai ter condições de fazer uma escolha. Não, esse cara está me dizendo aqui isso, que ele só quer isso, ou só quer dessa forma. Aí você falando também a sua verdade, vocês vão poder escolher estarem é. juntos ou não. E uma coisa também que é importante da gente ressaltar é ter a abertura. E essa abertura foi algo que você colocou como o ser de coração, né? É você realmente estar interessado no que a pessoa tem a falar, é você realmente estar atenta no que a pessoa está fazendo, é ter esse olhar de atenção mesmo à outra pessoa. Isso é muito bom, porque isso faz com que a gente se conecte verdadeiramente com as pessoas, né? É, E quando a gente se conecta, a gente tem grandes chances de se relacionar, porque é bom. Da mesma forma como é bom ser observado, da mesma forma como é bom quando a gente está falando alguma coisa e o outro está prestando atenção naquilo que a gente está falando. É bom quando você percebe que o outro te percebe, né? exatamente. Então, essa abertura que vem de coração para coração é algo que aumenta muito as chances de ter um relacionamento. Às vezes até para quem quer só sexo, né? Porque a pessoa encontra Exatamente. algo mais ali. Que quando vai até com essa primeira intenção, mas ali depois Isso. ali do convívio, né? Há uma possibilidade de mudar, né? Tudo depende de como a gente vai fazer. Que era o que eu digo assim, a gente quando se envolve com alguém, esse alguém, ele existe muito antes de ser o nosso namorado, né? Ele não é só o nosso namorado, né? Assim, não é só o meu marido, não é só o seu marido, ele é filho de alguém, Sim, né, ele tem a profissão dele, ele tem uma história. ele tem uma história toda, né? Então, assim, não tem como você chegar e só porque a pessoa passou a se relacionar com você, não. Agora ela tem que ser do meu jeito. Ela esquece tudo para trás, né? Então, começa daqui para frente. E É, aí, isso faz com que a pessoa não queira estar junto. Quem é que quer ficar junto com uma pessoa controladora, uma pessoa chata, uma pessoa que só serve se for do jeito dela, que só serve se for bom para ela? E olha que eu já fui assim, hein? Eu já fui muito assim. Apanhei muito. Que, até entender que não é isso, né? é. Você falou da criança interior, né? Eu tinha a criança interior e a criança birrenta, entendeu? Faz birra.
adulta, grande, já criada e dando birra porque não tem as coisas do jeito que ela quer, né? Então, isso também é muito importante no começo do relacionamento. Você sempre estar com o outro, trazendo para sua consciência que o outro, ele é uma pessoa, um indivíduo, um ser humano com existência todinha antes de te conhecer e antes de estar com você no relacionamento, né? Perfeito. Aí a Rafaela riu, e isso é porque eu nem te conto, Rafaela, ó, para você, essa questão de você ser verdadeiro, né? Quando eu conheci o meu marido no trabalho, é, aí um dia a gente já conversava, não sei o que, assim, vamos tomar um chopp. Sexta-feira, final de tarde, todo mundo sai para tomar um chopp, né? Ah, tu trabalhou comigo, né, Gisele? Será que você conheceu, você estava lá, Gisele, na época? Quem? Do meu marido lá, na Eu acho que eu empresa? ouvi uma vez. Mas Uma vez. Que que ele foi você. lá, acho que foi no dia do seu aniversário, alguma coisa assim. Exatamente. Foi uma ocasião Aí, muito específica. aí a gente se conheceu no trabalho, e aí, vamos tomar um chopp. O que que eu disse? Quem adivinha? Bora tomar um chopp. E eu não bebo chopp, não gosto de bebida, assim, de cerveja. Fui beber chopp com ele. Falei assim, gente, eu vou deixar passar essa oportunidade de sair com esse gatinho para tomar um chopp só porque eu não gosto de chopp? Não, eu vou tomar chopp. Resumo da ópera, se eu não gosto de chopp e vou tomar chopp, o que que ele achou? A Patrícia gosta de chopp. Então, quando a gente casou, que eu falei bem assim, olha, não gosto de bebida, né? Quando a gente foi fazer compras no mercado a primeira vez, né? Depois que se casou, comprar uma caixinha de cerveja, não gosto de bebida. Olha para isso. Isso não existe, né? Não É. existe. Então, Ué, assim, então quem foi essa pessoa que eu saí pra tomar chopp? pois é, eu fui uma fraude, né? Aquele É, famoso gato por lebre, né? é. Então é isso que é importante numa relação, no início do relacionamento, você ser você, né? Dar espaço para o outro ser ele, e aí nesse momento você vê se dá certo ou não, porque às vezes quando o outro for ele, você também não vai gostar, enfim, né? Uma possibilidade, né, Gisele? É. E É, gente, eu acho aí que a gente é isso. trouxe muitos pontos, né? Eu acho que foi uma live muito rica, assim. Eu acho que isso aqui já dá muito dever de casa, né? É o que eu quero, qual é o meu perfil, se eu sou rígida, se eu sou flexível nesse perfil, Uhum, quais são as minhas expectativas, se a minha comunicação é clara, aonde que eu busco esse perfil, se esse uhum. lugar é coerente com esse perfil que eu procuro, se eu sou aberta de fato, de coração para conhecer essa pessoa. Uhum. Se eu enxergo Muita ele coisa. como Quais são os outra meus. pessoa, né? Uma outra pessoa, quais são os meus valores, se esses valores são alinhados com os valores da outra pessoa. O que mais que a gente falou? Olhar para mim, para minhas necessidades, quais são as minhas necessidades, quais são as necessidades do outro, Uhum. olhar para essa minha criança interior, né? Quais são as vozes internas que estão falando, porque elas vão se manifestar nesse relacionamento, Uhum. né? O que mais que falamos? Falamos dessa questão também do relacionamento saudável, né? Que o relacionamento saudável É, não quer dizer que não é um relacionamento que não tenha conflito. conflito, né? Não é que é Uhum. aquele relacionamento mil maravilhas que nunca vai ter problema, não, não é. Mas é aquele relacionamento onde há acordo, há flexibilidade, há o respeito, né? Perfeito. Principalmente, fundamentalmente, o respeito, né? Ali com o outro, Uma um outra coisa que você cuidado. trouxe também, que foi o sentido, o para que eu quero um relacionamento, né? Qual é o sentido de eu entrar em um relacionamento? Ou será que isso tem a ver com status? Será que isso tem a ver com estar só? Será que com o que tem a ver eu querer Uhum, relacionar-se, né? Então eu acho que tudo isso faz parte dos desafios de começar um relacionamento, né? Eu acho que são uhum, coisas que a gente precisa levar em conta sempre, uhum. É isso né? aí. Então, pessoal, chegando a hora, né? Todo mundo deve estar querendo jantar. Então, É. obrigado, viu, Gisele? Gratidão, Eu foi que muito agradeço, bacana. Paty. Foi muito bom E essa nosso muito bate-papo bom, aqui. é. E é muita coisa para falar, né? A gente tem Muita tanta coisa. coisa, vai aparecendo tanta coisa, mas espero que tenha ajudado aí a você que está assistindo.
A você que ainda vai assistir, né, que a live eu vou deixar salva lá no IGTV para você ver. Como ficaram 2 vídeos, aí eu vou identificar lá direitinho. Perfeito. E aí é isso, Gisele, muito obrigado. Vamos aí para a próxima, Valeu, né? Paty. Um Gratidão, beijo. todo Muito mundo. bom, Beijo. pessoal. Boa Obrigado pela noite, muito presença. bom. Obrigada. Tchau.